Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui uma partida entre o melhor computador que já surgiu na história do planeta Terra, Google AlphaZero, jogando contra o então melhor computador da época, Stockfish. Rafa, o Google AlphaZero continua sendo o melhor computador do mundo? Na verdade, a Google parou esse projeto. Se tivesse continuado, talvez fosse, né? Mas hoje em dia, a turma incorporou essa tecnologia do AlphaZero, tanto o Stockfish quanto o LilaZero, e aí o Stockfish continua sendo o melhor computador do mundo. É questão de tempo até o Google dar mais uma mergulhadinha aí no mundo do xadrez e trazer o Google AlphaZero melhorado, né? Mas vamos dar uma olhada então, galera. Se preparem nessa partida, mais uma partida espetacular entre os melhores computadores Google AlphaZero e Stockfish na nossa playlist Duelo de Bots. Vamos lá! Google AlphaZero abre aqui com o peão do rei, temos E5 pelo Stockfish e depois do desenvolvimento dos cavalos aqui no centro, bispo C4, o AlphaZero vai para a abertura italiana. O Stockfish faz o lance cavalo em F6 e o AlphaZero faz então o lance cavalo G5, contrariando alguns princípios de abertura. Você não deve movimentar muitas vezes a mesma peça na abertura, mas aqui cavalo G5 foi jogado atacando em F7. E não tem um jeito muito simples de defender esse peão, né? O lance mais jogado hoje em dia foi o lance jogado aqui D5, né? Então as pretas têm que entregar um peão, sacrificar um peão para parar o ataque lá em F7. A partida seguiu com o peão toma por D5 e aqui cavalo por D5, convidando para o ataque fegatelo, galera. O ataque ao fígado do rei aqui. A maravilhosa variante tão jogada pelos românticos do xadrez, cavalo por F7, sacrificando uma peça já no lance 6 aqui. Cavalo por F7 foi jogado, temos rei por F7 e agora dama em F3, dando cheque e querendo recuperar a peça, né? O rei vai sair daí para qualquer lugar e vai jogar bispo por D5, ou vai cobrir aqui de dama, bispo por D5. Mas o Stockfish quer jogar como Ivanchuk e segue levando o rei para o centro, rei E6, tio Patinhas, não quer perder peça, não quer devolver material, prefere levar o rei para o centro para defender aqui o cavalo, rei E6 foi jogado. Bom, o AlphaZero segue atacando o cavalo C3 e agora são 3 ataques aqui para cima desse cavalo, 2 defesas e agora Stockfish, o Stockfish segue segurando a rapadura aqui com o cavalo B4, protegendo aqui em D5 e também ameaçando cavalo por C2, olha que loucura. Bom, aqui o AlphaZero segue com o roque para não perder a torre. E agora C6 aqui trazendo mais uma proteção para o cavalo. Parece que o Stockfish conseguiu ficar com uma peça a mais. E agora AlphaZero? Bom, a partida seguiu aqui com D4, um lance espetacular. Tentando abrir linhas e castigar esse rei que tá no centro, galera. O rei tá no meio do tabuleiro. A partida seguiu agora com dama em F6. O Stockfish espertamente quer trocar peças antes que sobe pro rei dele. E agora dama em E2. O AlphaZero fala nada disso. Eu tô com uma peça a menos e é por isso que eu sacrifiquei peça, para tentar castigar esse rei aí no centro. Dama E2, cravando aqui o peão. A partida seguiu com o rei D7, o rei sai em fuga, o rei vai tentando se esconder. D por E5, pelo menos eu pego mais um peão, tô atacando a sua dama. Dama em F5, A3, tira o cavalo daí. E aqui cavalo por C3, primeiro o Stockfish aproveita para trocar um pouquinho de peça. E depois de B por C3, cavalo D5 e o Stockfish escapou e tem 3 peças e o rei tá fugindo. E agora AlphaZero. O AlphaZero segue com bispo D3, é tudo no limite. Aqui ele tem que tentar manter lances ativos, lances dinâmicos, porque daqui a pouco o Stockfish tira o rei da frente do bispo, desenvolve outro bispo, traz as torres e acabou, vai ganhar a partida. O AlphaZero sabe disso, então depois de dama aqui em F7, ele segue com F4. Pelo menos o AlphaZero tem um peão passado perigoso na posição, vai avançando agora com os peões. Temos rei C7, o rei sai em disparada. Sai da frente do bispo, fica um pouco mais protegido e agora F5, o AlphaZero vai partindo para cima, vai tentando restringir aqui o Stockfish, tá preparando para jogar E6, bispo C5, cheque foi jogado ganhando um tempo, rei H1 e aqui rei B8 foi jogado pelo Stockfish. Sim, o Stockfish tem uma peça a mais, mas nessa de ter que esconder o rei e tudo mais, tá difícil pro Stockfish jogar um pouco com as peças, né? A partida segue com bispo G5, o Google AlphaZero segue desenvolvendo, conecta as torres, bispo E7 propõe desesperadamente trocas e aqui bispo D2, mantendo a proteção aqui do peão de C3, né? Falou, Rafael, não entendi aqui, por que ele não jogou cavalo por C3? Esse peão tava caindo, né? Poderia ter sido jogado, mas enfim, dama E1 seria uma possibilidade, o cavalo volta, e aí C4, enfim, as brancas seriam outro jogo, mas também possível onde as brancas tentariam, né, continuar fazendo lances ativos e tentando castigar
as negras, apesar da peça a menos, né? Bom, mas não foi isso que aconteceu na partida. A partida seguiu com o bispo E7 tentando trocar peças. E agora bispo D2 colocando aí, evitando a troca de peças e protegendo o peão aqui de C3. A5 foi jogado, dama em F2. Que tranquilidade é essa que o Google AlphaZero tem de, no meio da partida, tá com uma peça a menos, jogar aqui um dama em F2, tranquilo, né? A partida seguiu com H5, o Stockfish vai tentando soltar um pouco o jogo, soltar um pouco as torres, tentar entrar na partida pelas laterais. Aqui C4 foi jogado pelo AlphaZero, o cavalo atacado foi para C7 e aqui A4, restringindo seriamente a movimentação das negras na ala da dama. Dama em F8 foi jogado, agora o bispo veio para E3, pressão aí nas casas escuras, H4, o Stockfish não tem muito lance aqui para fazer, e seguiu com H4. E agora H3 aqui pelo AlphaZero, parando tudo isso, dama em E8, a gente vê como o Stockfish não consegue soltar o jogo, né? Impressionante isso. Torre de A em B1, pressão nessa coluna semi-aberta aqui na coluna do rei. Bispo B4 tentando fechar, mas agora bispo D4 foi jogado, G6 e agora F por G6 aqui pelo AlphaZero, capturando mais um peão e cavalo E6. O Stockfish espertamente entrega um peão para ganhar a casa de E6 para o cavalo e conseguir soltar um pouco o jogo. O bispo volta para E3 e agora C5 botou realmente aqui um bloqueio na coluna B. Dama em F7 propondo trocas, o AlphaZero, como assim, né? Ele quer ficar com o peão passado, ele quer ficar com excelente ataque. Não foi jogado, mas por exemplo, dama por F7, G por F7. E aqui as negras não tem tantos lances assim, né? Por exemplo, rei C7, tentando levar o rei para próximo do peão, poderia seguir com bispo E4, enfim, o jogo poderia seguir de uma outra forma, né? Mas a gente vê que mais uma vez as pretas ficam restritas, não conseguem muito soltar o jogo e pouco a pouco as brancas vão ficando melhores aqui na posição e tudo mais. Então a partida seguiu aqui não dessa forma, mas sim com bispo C3 e agora bispo em F5, atacando lá o cavalo, torre em A6, finalmente trouxe a torre para o jogo Stockfish. E agora o AlphaZero, as peças estão chegando. G7 no limite aqui atacando a torre. E olha que maravilha, né? Aqui é possível jogar um lance como torre G8, mas não salvaria o jogo, né? Depois de dama por E8, por exemplo, torre por E8, bispo por E6 seria uma possível continuação. E depois de bispo por E6 você fala, mas por que tudo isso? Por conta de torre F8, olha só. E a torre tá atacada, né? Uma continuação seria a torre lá em C8 e poderia seguir, né? Impressionante como o AlphaZero continuaria jogando com uma peça a menos aqui e sempre com vantagem, né? Sempre difícil de achar um lance agora, por exemplo, qualquer lance aqui não tem lance, né? Quase um zug-zang. Vou jogar a torre aqui na coluna C, o peão tá promovendo, né? Então o peão tá promovendo, o peão toma, tá vindo E6 aqui com cheque. Olha que loucura essa continuação. O rei sai, tem E7 agora e as brancas estão ganhas, né? É uma loucura essas continuações aqui, ó. Faz a dama agora e aqui as brancas têm uma posição melhor, né? Uma posição vantajosa. Então é bizarro, é bizarro, é bizarro. Por isso o G7 foi jogado e por isso o Stockfish calcula tudo isso e prefere devolver material agora com cavalo por G7, bispo por C8 primeiro, dama por F7, torre por F7, rei por C8 e torre por G7, recupera a peça, bispo por E5 e no final das contas, se a gente fizer, vamos só capturar o peão aqui, torre de G por B7, se a gente fizer uma contabilidade rápida, o AlphaZero retornou a peça e tem 2 peões a mais para jogar esse final. Não é possível isso, né? Torre E8 foi jogado, agora a torre F7, bispo D6, bispo F2. Agora, o mais impressionante é como é que o Stockfish não levou mate com aquele rei no centro, né? Segurou. E como é que o AlphaZero foi fazendo aqueles lances pacientes e conseguiu recuperar a peça, né? Realmente um xadrez de outro mundo. Aqui, bispo G3 foi jogado, torre B3, bispo por F2, torre por F2 e aqui torre E4 indo pra cima dos peões. Torre F8, cheque, vamos vendo a técnica agora. Rei C7, torre F7, cheque, rei C8, torre de B em F3. E esse peão aqui tá caindo, mas não tem problema, porque não dá pra capturar esse peão. Por exemplo, torre aqui em C4 você vai forçar aqui a troca das torres e vai para um final vencedor aqui as brancas com um peão a mais. Fala, um peão a mais não é suficiente para vencer. Nesse tipo de final é porque os alvos estão muito fáceis de ser atacados. Vai ficar provavelmente com 2 peões a mais em breve. Então a partida seguiu aqui com torre D6, que loucura, né? E agora a torre A7 indo para cima dos peões. Rei B8, torre G7. Aqui você fala, por que ele não tomou aqui em A5, né? Torre por A5, uai.
né? Aqui torre por C4, poderia seguir dessa maneira, mas ele preferiu não. Por quê? Não sei, porque é computador. Torre G7 foi jogada e agora a torre D8, e temos aqui C3, a torre de D em 8 dobrando as torres, e agora a torre aqui em G4 propondo trocas. Rei C7 foi jogado, rei H2, rei H2 é um lance que é difícil de entender, né? Mas é porque rei G1 aqui não progride, né? Não progride, ele vai, se você tentar escapar para F2 ainda tá levando mate, né? Então rei H2 foi jogado, rei D6, torre F6 cheque, rei D7, torre de F em G6 e agora a torre E3 atacando o peão, torre por H4, torre por C3, torre em A6 atacando o peão, por enquanto C4 tá protegido, tá caindo em A5, rei C7, torre por A5, torre G8, pressionando lá em G2, torre por C5, despencou a posição aqui do Stockfish, rei D6 e depois de torre D5, o AlphaZero tem 4 peões a mais nesse final, um negócio impressionante, como é que ele conseguiu ganhar esses 2 peões e ficar com 4 peões a mais, e aqui a gente tem uma belíssima vitória. Agora um final realmente assim, essas manobras aqui realmente são quase incompreensíveis, né? Como é que você tem um peão atacado e você joga cheque aqui, dobra as torres, né? Deixa os peões, esses peões parecem que estão fracos, vão cair um por um, mas a gente viu que na verdade não é bem assim, né? Esse aqui força a troca e vai para um final melhor. Aí você fala, mas não força a troca, eu posso jogar torre por C2, por que não jogou isso? Torre por H4 vai pro mate, né? Então são finais assim que são sutilezas, né, que os computadores jogam. Esse final realmente é inacreditável, assim, por que não tomou em A5, jogou torre G7 e é o melhor lance mesmo? Torre por A5, torre por C4. Agora esse aqui não dá mais pra jogar, torre por C4. Aqui tá levando mate, né? Então tem sempre esses temas aqui, por isso que esse final aqui é maravilhoso, né? É maravilhoso, sempre o tema do mate, aí defendeu o mate C3, ó. Aí você fala, mas C3 não, agora vai tomar aqui em C4. Poderia, mas aí estaria vindo torre G4, sempre esse tema de forçar as trocas e ir para um final vencedor, né? Então realmente é um final de outro mundo aqui jogado pelo AlphaZero. É uma compreensão absurda, né? Rei H2, né? Uns lances assim realmente diferentes. E aqui quando você vê, acabou, né? No simples assim, ele capturou todos os peões e ficou com 4 peões a mais. Mas é isso, galera! Essa é a playlist aqui de bots AlphaZero contra Stockfish no ataque Fegatelo. Quem diria, hein? Conseguiu ganhar fazendo ataque Fegatelo, mesmo contra o Stockfish, jogando aquelas linhas que os computadores jogam de rei no centro mesmo. Agora, ser humano jogando rei E6 ali vai perder certeza, né? Fiquei impressionado como o Stockfish não perdeu jogando rei E6 e a partida foi longe ainda, foi definir no final. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido aqui. Vamos deixar só o relatório aqui da posição, né? Sempre importante a gente mostrar aqui o relatório do chess.com. Olha aí, pessoal, 92,2% de precisão pro AlphaZero. Tá rigoroso aqui o Stockfish do chess.com, hein? E 87% de precisão aqui pro Stockfish. Realmente o computador não tem capacidade aqui de analisar, né, uma partida assim como essa. Não tem condição nenhuma, né? Porque são super computadores rodando em servidores dedicados e tudo mais. Não tem como falar que, olha só, você errou 2 vezes, não sei o que lá, né? E aqui dá até pena desse comentário, né? Intensa, foi uma partida séria, né? Não dá pra entender uma partida como essa. Foi uma partida maravilhosa, foi uma partida de outro mundo, né? Mas é isso, galera. Assim são os duelos de bots, assim é a nossa playlist. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.